Você já percebeu como o mundo trata diferente aqueles que não mostram os dentes, mas que claramente os têm? Como algumas pessoas entram em uma sala em silêncio e ainda assim todos sentem a presença. Não é pela simpatia, não é por gentileza, é por algo mais profundo, algo mais primitivo. Respeito. E respeito nunca nasce da fragilidade. Respeito nasce do potencial, da ameaça latente, da dúvida sobre o que aquela pessoa pode fazer se for provocada. Maquiavel entendeu isso séculos atrás. Ele observou a natureza humana como ela realmente é, sem os filtros da moral cristã, sem os adornos da esperança romântica. Ele escreveu o que ninguém queria ouvir. O ser humano teme antes de amar. E na dúvida entre ser amado ou ser temido, o temido dorme mais seguro. Mas não se trata de crueldade vazia, não se trata de violência cega, se trata de algo mais sutil, mais estratégico. Maquiavel jamais disse que deveríamos ser monstros incontroláveis, mas sim que deveríamos ser capazes de ser monstros sem precisar demonstrar isso o tempo todo. Isso é poder. Você manter a calma, ser pacífico, ser educado, gentil, até afável. Mas carregar dentro de você uma escuridão consciente, controlada e conhecida por todos ao seu redor. O mundo trata melhor aqueles que ele sabe que não vai conseguir dobrar. Não importa o quanto sorria, o quanto pareça tranquilo, se existe dentro de você um núcleo indestrutível, um espaço onde a submissão não entra, isso se impõe. Você já deve ter sentido isso. Quando alguém olha para você com desdém, te provoca, te empurra, testa teus limites. Não é sobre a provocação em si. É um jogo, um experimento. Eles querem saber até onde ele vai aguentar calado. E quando você aguenta demais, quando você engole tudo, o respeito evapora. Porque o mundo interpreta o silêncio do fraco como fraqueza e o silêncio do forte como contenção. Existe uma diferença brutal entre quem é pacífico porque não tem força e quem é pacífico porque já aprendeu a controlar o próprio monstro. Esse é o paradoxo. O verdadeiro pacifista só é respeitado quando ele também é perigoso. Porque a bondade real só tem valor quando vem acompanhada da capacidade de destruição. Senão, ela é apenas ingenuidade, apenas submissão disfarçada de virtude. Maquiavel via isso nos governantes. Aquele que é sempre bom, sempre justo, sempre previsível, é derrubado, porque se torna um alvo fácil. Os homens são volúveis, ingratos, mentirosos, movidos por interesse. E quem não compreende isso é engolido. Por isso, segundo ele, um governante sábio precisa ser astuto como a raposa e forte como o leão. Precisa saber jogar o jogo do poder. E nesse jogo, ser perigoso não é um defeito, é uma necessidade. Mas isso também vale para você, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal. Você tem sido apenas bom? Você tem tentado agradar o tempo todo? Você tem engolido o que não deve, calado o que não pode, e ainda assim, continua sendo desrespeitado? Então talvez o problema não seja sua falta de palavras. Talvez o problema seja a ausência de ameaça. As pessoas olham para você e sentem que podem fazer o que quiserem, porque sabem que você nunca vai reagir. Você se esforça, se doa, entrega tudo, e no fim, recebe desprezo. É porque o mundo respeita aquilo que teme perder. Aquilo que sabe que pode reagir, que pode lutar, que pode dizer não. E se você não representa nenhum risco, você se torna descartável. Essa é a verdade dura que Maquiavel não teve medo de escrever. Que os fracos são consumidos, que os bons são usados, que os previsíveis são explorados. Mas o homem perigoso, aquele que tem autocontrole, que não grita, que não ameaça, mas que todos sabem, se quiser pode causar um estrago irreversível. Esse homem é respeitado. Ele não precisa levantar a voz. Não precisa se explicar. Sua presença já basta.
E não se engane, ser capaz de ser um monstro não significa agir como um. Na verdade, o verdadeiro monstro, o mais temido, é o que não precisa sair quebrando tudo. É o que observa, que mede, que escolhe com precisão cirúrgica onde vai usar sua força. É o que sabe quando calar, quando recuar, quando deixar que pensem que ele perdeu, só para atacar na hora certa. Você quer ser respeitado? Então você precisa parar de ter medo da sua própria escuridão. Você precisa deixar de tentar parecer inofensivo. Você precisa parar de pedir desculpas por ser intenso, por ser firme, por ter limites. Chega de se esconder atrás de uma falsa humildade. A sua força não está na sua docilidade. Ela está na sua capacidade de manter a calma, sabendo que poderia destruir tudo, se quisesse. É isso que muda o jogo. É isso que transforma o desrespeito em cautela. É isso que transforma o desprezo em reverência. Porque as pessoas podem até não gostar de você, mas se souberem do que você é capaz, vão pensar 2 vezes antes de te provocar. E o mais importante, esse poder não precisa ser exibido. O verdadeiro monstro não late. Ele observa em silêncio. E quando se move, é para vencer. Você foi ensinado desde pequeno que gentileza gera gentileza, que ser bom é suficiente, que se você fizer o bem volta. Mas aí você cresceu, e o mundo, esse mundo real, te mostrou que a equação não é tão simples. Você descobriu que ser bom, muitas vezes, é sinônimo de ser explorado, de ser deixado por último, de ser pisado. E isso não é porque as pessoas são más, é porque as pessoas são humanas. E Maquiavel entendeu isso como ninguém. Maquiavel não era a favor da crueldade gratuita. Isso é o que os ignorantes dizem quando querem rejeitar a verdade que ele revela. O que ele dizia de forma direta, sem maquiagem, é que a bondade que não sabe se defender se torna inútil. E mais do que isso, se torna perigosa para quem a pratica. Ele defendia o uso da crueldade com frieza quando fosse estrategicamente necessário, quando fosse a única maneira de manter o poder ou proteger o próprio território, inclusive o território interno, sua paz, sua dignidade, sua integridade. Sabe por que isso incomoda tanta gente? Porque isso obriga você a sair do papel da vítima. Obriga você a aceitar que às vezes é necessário se sujar, que às vezes o bem precisa vir pelo medo, que às vezes você precisa fazer o que for preciso, ou será feito de escada por aqueles que não têm escrúpulos. Maquiavel dizia que os homens mudam de opinião ao sabor da conveniência, que eles são ingratos, volúveis, dissimulados. E que se um governante quiser sobreviver, ele não pode confiar apenas na bondade. Porque ser bom em um mundo que não é bom é o mesmo que se deixar matar com um sorriso no rosto. Por isso, para ele, o ideal seria ser amado e temido. Mas se for para escolher entre um e outro, que seja temido. E talvez você não seja um príncipe, nem um governante. Mas você tem um território, um espaço que é seu tempo, sua energia, seu corpo, sua mente, sua história. E esse território, se não for protegido, será invadido. Ser constantemente pacífico num mundo violento é permitir que cortem você em pedaços e ainda agradeçam por você não ter reclamado. Maquiavel sabia disso. Ele sabia que a natureza humana se adapta mais rápido ao poder do que a bondade. Porque o poder impõe limites. A bondade, se for passiva, se transforma em tapete. E aqui vem o ponto central. O verdadeiro poder está em saber ser cruel sem perder o controle. Ser cruel quando for necessário, e só quando for necessário. É saber dizer não sem se desculpar. É saber cortar vínculos tóxicos sem olhar para trás. É saber encarar o conflito sem tremer. É saber mostrar os dentes sem precisar morder. É a capacidade de provocar medo sem precisar levantar a voz.
Mas isso não se aprende da noite para o dia. Isso é construído. E é exatamente por isso que tanta gente não suporta esse tipo de postura. Porque exige trabalho interno. Porque exige encarar o lado sombrio que existe dentro de você e aprender a usá-lo com inteligência e não com impulso. Você não precisa sair destruindo tudo. Você só precisa parar de deixar tudo destruí-lo. Sabe aquele momento em que você sente que alguém passou do limite, que invadiu o seu espaço, que te humilhou, que zombou da sua paciência? E você sente uma raiva crescendo, um desejo de se impor, de fazer justiça? Esse momento é precioso. É ali que você encontra seu monstro. Mas o segredo não é deixar ele sair desenfreado. O segredo é dominar essa energia. O verdadeiro poder não está em explodir. Está em escolher exatamente quando e como agir. E fazer isso com precisão cirúrgica. E isso é estratégia. Isso é o que Maquiavel chamava de virtude. A habilidade de lidar com a sorte e com as circunstâncias da vida com força, inteligência e astúcia. Você não precisa se tornar um tirano, mas também não pode continuar sendo o cordeiro que se oferece para o sacrifício, esperando que, um dia, o lobo sinta compaixão. Não vai acontecer. Você precisa estar pronto para fazer o que precisa ser feito, mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que te chamem de egoísta, arrogante ou insensível, porque quem se ofende com a sua força provavelmente se beneficiava da sua fraqueza. Ser capaz de ser um monstro não significa perder sua humanidade. Significa protegê-la. Significa não deixar que a parte mais nobre de você seja corrompida por aqueles que só querem extrair e sugar. Significa criar limites. Significa que você não se ajoelha mais. Significa que você pode ser justo, mas não será mais bonzinho. Significa que você pode ser educado, mas nunca mais será acessível a qualquer um. Significa que você não vai mais se desculpar por estar vivo, por pensar alto, por dizer não. Você já foi o cordeiro. Já tentou ser o herói. Já tentou agradar. Já tentou ser o certo. E tudo o que colheu foi frustração. Talvez seja a hora de entender o que Maquiavel tentou dizer. Que o mundo real exige medidas reais. E às vezes, para proteger aquilo que é sagrado, sua dignidade, sua paz, sua verdade, você precisa se tornar algo que os outros não conseguem mais manipular. Algo que eles temem, respeitam e observam à distância. Eles quiseram um monstro, pois que vejam, agora, o monstro que você aprendeu a ser. Desde criança você foi ensinado a esconder sua raiva, a disfarçar a sua indignação, a engolir o choro, a engolir o grito, a engolir até o orgulho. Te ensinaram que o certo é ser sempre calmo, dócil, educado. Que é feio confrontar, que é errado reagir, que é perigoso dizer o que você realmente pensa. E com o tempo, você aprendeu. Você foi domesticado. Aprendeu a sorrir mesmo quando algo te feria, a baixar a cabeça quando alguém te ultrapassava, a dizer tudo bem quando na verdade não estava nada bem. Você virou o cordeiro, o pacificador, o que cede, o que compreende, o que suporta, mas por dentro algo começou a apodrecer, um gosto de humilhação se misturando com a sensação de impotência. Um incômodo silencioso que você tentava esconder até de si mesmo. E é aqui que a filosofia de Maquiavel entra como uma lâmina fria na carne. Ele não escreveu para que você fosse gentil. Ele escreveu para que você fosse eficaz. Para que você não se tornasse refém da própria bondade. Para que você entendesse que o mundo real não funciona com promessas ou pureza. O mundo real responde à força. E a verdade é essa. Quem não sabe impor limites será sempre ultrapassado. Quem não sabe usar sua força será sempre dominado. E quem reprime sua raiva por tempo demais, um dia ela escapa. E quando escapa, não vem mais como indignação justa. Ela vem como fúria cega. E é aí que o monstro nasce.
Mas não o monstro que Maquiavel defendia. Maquiavel não queria pessoas descontroladas. Ele sabia que a força verdadeira não está no grito, nem no impulso. Está na capacidade de assustar, sem levantar a voz. Está na presença que impõe respeito sem precisar ameaçar. O verdadeiro monstro, o que Maquiavel entende como necessário em certos momentos da vida, é aquele que conhece sua fúria, mas a canaliza, que sente a raiva, mas a transforma em ação objetiva. Não é um psicopata, é um estrategista. É alguém que entendeu que o cordeiro, por mais puro que seja, é o primeiro a morrer. Você já deve ter sentido isso. Aquele momento em que percebe que está sendo usado, mas não reage. Quando percebe que a pessoa só se aproxima quando quer algo, mas você aceita, calado. Quando você sente que está sufocando, que sua essência está sendo esmagada, mas segue dizendo tudo bem. Esse tipo de silêncio não é nobre. Ele é autodestrutivo. E Maquiavel diria, não seja idiota. Não com essas palavras, claro. Mas ele diria que um homem que não aprende a se defender se condena ao fracasso. E se você continuar permitindo que os outros decidam quem você pode ou não ser, você estará renunciando à sua liberdade mais essencial. Sabe por que as pessoas te respeitam menos quando você é sempre acessível? Porque você se tornou previsível. E tudo o que é previsível é descartável. Elas sabem que você não vai reagir, que você vai entender, que você vai perdoar, que você vai aceitar. E com o tempo, deixam de te ver como alguém real e passam a te tratar como uma utilidade emocional. Mas quando você para, quando você muda o olhar, quando você deixa de se justificar, quando você começa a dizer não, quando você diz, não vou mais tolerar isso, o jogo muda. A máscara do cordeiro cai e por trás dela surge algo que assusta. Não porque seja cruel, mas porque é real. O mundo tem medo do que é real, porque o real não se curva, o real não aceita migalhas. O real olha nos olhos e diz, não mais. Esse é o verdadeiro monstro que Maquiavel queria que você encontrasse dentro de si. Não aquele que destrói tudo por fúria, mas o que protege tudo o que importa com uma calma ameaçadora. E aqui vem o paradoxo que ninguém quer aceitar. Só quem tem poder real sobre a própria raiva pode ser verdadeiramente pacífico. Quem não é capaz de ser um monstro quando a vida exige, será sempre submisso, mesmo quando tenta ser bom. Porque a bondade sem força não é virtude, é medo disfarçado. Você já não é mais criança, ninguém vai vir te proteger. E o mundo, esse mundo que zomba da sua fragilidade, só respeita quem impõe seus próprios limites. Você não precisa perder sua essência, mas precisa parar de permitir que a esmaguem. Ser pacífico é uma escolha, mas só quando você tem força suficiente para escolher ser pacífico. Aqueles que te provocaram, que zombaram da sua calma, que se aproveitaram da sua passividade, nunca imaginaram que dentro de você estava se formando algo incontrolável, algo indomável. Pois agora você entende. Você não precisa virar o vilão, mas também não precisa continuar sendo a vítima. Eles queriam um monstro? Então deixe que conheçam agora quem você se tornou. Não o monstro que destrói, mas o que sobreviveu, o que aprendeu a dizer basta, o que sabe o momento exato de usar o silêncio como ameaça, a presença como imposição e a força como ferramenta de libertação. E quando eles voltarem, com os mesmos sorrisos, com as mesmas manipulações disfarçadas de carinho, com os mesmos jogos emocionais, você não precisa mais reagir. Basta um olhar firme, porque agora eles sabem. Você não é mais o mesmo. Você aprendeu a usar sua força, e isso muda tudo. Chega um momento em que você percebe que reagir é exatamente o que eles querem. Que toda vez que você levanta a voz, se explica, se irrita, se justifica, está exatamente onde te colocaram. Preso, previsível,
emocionalmente manipulável. Aí você entende o jogo e decide parar de jogar. É nesse instante que nasce um tipo de poder que não pode ser ensinado, só pode ser despertado. O poder do silêncio. O silêncio não do omisso, mas do que entendeu sua força e não precisa mais prová-la. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelos sentimentos. Eles temem o que veem, o que sentem, o que não entendem. E poucas coisas causam mais desconforto do que uma pessoa que não se abala, não reage, não devolve o golpe, apenas observa. Porque esse tipo de silêncio não é passividade. É domínio interno. É a paz de quem já conhece o próprio poder e não precisa expô-lo o tempo todo. É a calma do monstro que sabe que, se quiser, pode esmagar, mas escolhe esperar. É o controle de quem sabe que o tempo trabalha para quem age com inteligência, não para quem explode por impulso. Você já percebeu como as pessoas ficam inquietas quando perdem o controle sobre suas emoções? Quando elas provocam, cutucam, ironizam, e você simplesmente permanece? Elas se agitam, se desorganizam, começam a tropeçar nas próprias palavras, tentando te puxar de volta para o ringue. Mas você já saiu do ringue. Você entendeu que a guerra mais importante não acontece fora. Acontece dentro. E aquele que domina o próprio campo interno é quem vence o jogo externo. Sempre. Reagir é humano. Dominar é estratégico. E Maquiavel sabia disso com precisão brutal. Ele falava da importância da aparência, da imagem, da percepção. Porque num mundo onde as intenções não são visíveis, o que impõe respeito é o que os outros sentem quando estão diante de você. E não há imagem mais poderosa do que a de alguém que você não consegue desestabilizar. Pessoas que explodem o tempo todo perdem força. São como um canhão fora de controle, fazem barulho, assustam no começo, mas depois todos percebem que é só barulho. Agora, alguém que você não consegue ler, que ouve tudo, que vê tudo, mas escolhe o silêncio com olhos firmes. Essa pessoa assusta, porque ela quebrou o ciclo. Ela não joga o jogo, ela escreve as regras. Você não precisa mais se justificar. Não precisa explicar cada silêncio. Não precisa provar nada para quem já decidiu não te entender. E o silêncio, nessa hora, é o escudo mais afiado que você pode empunhar. Ele é a prova de que você não está mais acessível emocionalmente. Ele mostra que o que antes te abalava, agora não te alcança. E nada irrita mais um manipulador do que perceber que seus botões não funcionam mais. Não é fácil, eu sei. No começo, o silêncio incomoda. Parece vazio, parece ausência. Mas com o tempo você percebe. Ele não é ausência. Ele é espaço. Espaço para você se reconstruir, para entender onde estão seus gatilhos, para reorganizar sua energia, para sair do modo reativo e entrar no modo estratégico. Porque veja bem, se você reage a tudo, você é controlado por tudo. Cada provocação te puxa, cada crítica te derruba, cada desprezo te obriga a se explicar. E assim, sua vida deixa de ser sua. Você se torna apenas um eco da opinião alheia. Agora, quando você domina, você escolhe onde gastar sua energia. Você escolhe quem merece uma resposta. Você escolhe onde vale a pena lutar. E quando não vale, você não luta. Você se retira. Você se recolhe. E deixa que o silêncio faça o trabalho por você. O monstro não late. O monstro observa. E se precisar, ataca. Mas só quando for necessário. Porque ele aprendeu que o verdadeiro poder não está em reagir ao ataque, mas em não se curvar diante dele. E Maquiavel diria: os fortes vencem pela percepção que causam, não pelas palavras que gritam. Sabe o que isso significa? Significa que você não precisa mais pedir respeito. Você não precisa mais exigir consideração. Você não precisa se debater para ser visto. Você só precisa ser firme o suficiente
para permanecer em silêncio quando esperam que você exploda. Você quer se tornar alguém temido? Quer mostrar que não é mais manipulável? Então aprenda a se calar. Mas não com frustração, com consciência, com intenção. Com a postura de quem sabe. Quem cala por sabedoria grita mais alto do que qualquer voz desesperada. Eles te provocam porque esperam a sua queda. Eles testam seus limites esperando que você perca o controle. Eles querem te puxar para a arena da emoção, porque é lá que eles vencem. Mas você já não está mais lá. Você subiu. Você se afastou. Você aprendeu a ver tudo de cima. E agora, eles olham para você e não veem mais o mesmo. Veem alguém que não se abala. Veem alguém que não se explica. Veem alguém que em silêncio imprime mais respeito do que 1000 discursos. Essa é a força do monstro que domina. Essa é a arte de calar sem se encolher, de ouvir sem absorver, de observar sem reagir. E, se for preciso, de agir com a precisão de quem já venceu a batalha dentro de si. Em algum momento da sua vida, você foi convencido de que, para ser bom, era preciso ser inofensivo. E isso te prendeu. Te obrigou a esconder o que sente, a reprimir impulsos legítimos, a camuflar sua força, sua indignação, sua raiva, como se tudo isso fosse parte de um lado obscuro que precisava ser extinto. Mas e se eu te dissesse que não é bem assim? Que talvez, só talvez, você tenha confundido virtude com submissão. Maquiavel jamais aconselharia um príncipe, um líder ou qualquer pessoa que desejasse conquistar respeito a ser puramente bom. Na verdade, ele foi brutalmente honesto ao afirmar: é muito mais seguro ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Porque a verdade do mundo não é romântica. A verdade é que o respeito não nasce da pureza. Ele nasce do equilíbrio entre gentileza e capacidade de reação. Entre serenidade e força bruta. Entre o pacífico e o perigoso. Você não precisa andar com ódio nos olhos, mas precisa saber que, se for encurralado, ninguém vai vir te salvar. E é nesse ponto que muitos quebram. Porque construíram uma personalidade inteira baseada em ser agradável, querido, compreendido, aceito, mas se esqueceram de ser temidos. Se esqueceram de ser livres. Ser pacífico é uma escolha bonita, mas só quando você tem a opção de não ser. Se não, não é escolha. É fraqueza. E o mundo sente isso. Te testam, te provocam, te empurram, e você recua, sorri, cede. Até que um dia percebe que não é mais respeitado, só tolerado. Maquiavel não te mandaria viver com raiva, mas te mandaria ser capaz. Capaz de reagir. Capaz de dizer basta. Capaz de causar desconforto quando necessário. Porque veja, o verdadeiro perigo não está em quem grita, está em quem pode virar o jogo. E não precisa avisar. Essa é a arte. Ser pacífico quando quiser. Ser temido quando precisar. E nunca perder o centro. As pessoas têm medo do imprevisível. Têm medo de quem não se encaixa. Têm medo de quem não implora por aprovação. E têm pavor de quem carrega força, mas escolhe o silêncio. É o olhar firme que perturba. É a calma inabalável diante da provocação. É o não, dito sem explicações. É a ausência fria, estratégica, ensurdecedora. O mundo respeita quem pode explodir, mas não explode. Quem pode esmagar, mas apenas sorri e se afasta. Quem pode destruir, mas prefere apenas mostrar que poderia, se quisesse. Esse é o tipo de presença que não pede espaço, ela impõe. Esse é o tipo de força que não briga por respeito, ela o atrai. Ser bom e inofensivo é fácil. Qualquer um pode se calar por medo. Difícil mesmo é conter o monstro sabendo que ele está acordado. Difícil é andar no mundo com essa força pulsando no peito, e mesmo assim escolher a paz. Não por fraqueza, mas por soberania. Sabe qual é o verdadeiro respeito?
não é o que vem do amor, é o que nasce da dúvida, do eu não sei do que essa pessoa é capaz, mas prefiro não descobrir. É esse tipo de presença que protege, que blinda, que afasta manipuladores, exploradores, aproveitadores. O que Maquiavel está dizendo, mesmo sem usar essas palavras, é: você precisa ser perigoso. Você precisa conhecer o seu próprio abismo. Você precisa encarar o monstro que existe dentro de você e, em vez de matá-lo, educá-lo, transformá-lo em aliado, treiná-lo para que ele só apareça quando necessário. E se ele aparecer, que não seja no descontrole, que não seja por impulso, que seja como resposta firme, calculada, cirúrgica. Não para ferir gratuitamente, mas para deixar claro que ninguém atravessa seus limites sem consequências. Esse é o jogo que Maquiavel joga, o jogo do realismo cru. O jogo onde ser pacífico o tempo inteiro é um risco, e ser monstruoso o tempo inteiro é uma ruína. O segredo está no meio, na arte de saber dosar, de saber quando calar e quando virar a mesa. Paz, sim, mas com garras escondidas. Gentileza, sim, mas com limites claros. Ternura, sim, mas só para quem merece. Para os outros, silêncio. Distância. Frieza calculada. O mundo não respeita cordeiros indefesos, respeita leões que dormem em silêncio, mas que se acordarem ninguém quer por perto. Você quer ser amado? Seja. Você quer ser compreendido? Ótimo. Mas nunca mais deixe de ser capaz. Capaz de reagir, capaz de assustar, capaz de dominar. Porque o verdadeiro monstro não é o que destrói tudo, é o que sabe que poderia destruir, e por isso é deixado em paz. Uma das maiores ilusões que nos ensinaram desde cedo é a de que ser previsível é uma virtude. Que é bonito estar sempre disponível, sempre compreensível, sempre gentil. Mas o que quase ninguém diz, e que Maquiavel entenderia perfeitamente, é que quem é previsível é manipulável. E quem é manipulável, cedo ou tarde, será descartado. As pessoas não temem o que conhecem. Elas temem o que não conseguem entender. Elas temem o silêncio que não revela nada. Temem o olhar que não se abala. Temem a ausência repentina, o não sem explicação, o limite que aparece sem aviso. Porque tudo isso escapa do roteiro que elas criaram para te controlar. Maquiavel sabia e dizia sem pudor que se você quer manter o poder, precisa aprender a criar uma certa distância, uma sombra, um enigma. Porque enquanto você é transparente demais, previsível demais, acessível demais, as pessoas não só deixam de te respeitar, como passam a te usar. Você vira ferramenta emocional, ponto de apoio, alívio para o tédio, recipiente para as frustrações alheias. E o que acontece quando um recipiente se esvazia? É jogado fora. A solução então não é virar pedra, mas virar mistério. Não é se afastar de tudo e todos, é se tornar seletivo, inacessível às vezes, impenetrável, sempre que necessário. Porque o medo não nasce da brutalidade. O medo real, aquele que protege, nasce da imprevisibilidade. Nasce da dúvida. E se ele mudar? E se ela reagir? Será que posso mesmo continuar ultrapassando esse limite sem consequências? E isso só acontece quando você deixa de ser controlável. Veja, se você grita toda vez que é provocado, já está preso. Se você explica tudo o que sente, está nu. Se você responde tudo, atende todos, se justifica o tempo todo, já foi capturado. Você virou o que o mundo mais adora, alguém fácil de decifrar. E por isso mesmo, fácil de dominar. Maquiavel, com toda a sua frieza estratégica, nos deixaria um conselho. Faça com que te respeitem mais pela dúvida do que pela certeza. Porque enquanto esperam sua próxima reação, você detém o controle. Enquanto os outros precisam medir as palavras ao seu redor,
Você dita o ritmo. Enquanto tentam prever seus próximos passos, você é quem observa, calcula e decide. Isso não é crueldade, isso é sobrevivência. E mais do que isso é soberania. O mundo moderno te empurra o tempo todo para a exposição. Quer que você conte tudo, mostre tudo, explique tudo. Mas a verdade é que quanto mais você se expõe, mais vulnerável você se torna. E quanto mais vulnerável você se torna, menos respeito você impõe. A força silenciosa, o poder velado, o enigma não resolvido, tudo isso causa desconforto em quem deseja controle. Eles te chamarão de frio, de estranho, de difícil, de distante. Mas tudo isso é apenas a reação desesperada de quem não consegue mais te manipular. Porque veja, não é que eles odeiem monstros. Eles odeiam os monstros que não obedecem. Os que não seguem mais o script. Os que não reagem como antes. Os que saíram da coleira. Você se tornou perigoso não porque grita, mas porque se cala. Não porque ataca, mas porque ignora. Não porque destrói, mas porque poderia e escolhe não fazer. E esse poder, essa contenção, essa clareza, é o que os assusta. O medo deles nunca foi sobre o que você pode fazer. Foi sobre o que eles não podem mais fazer com você. Eles perdem o controle. E com isso, perdem o poder. Por isso, aprenda a arte do desaparecimento. Aprenda a deixar perguntas no ar. Aprenda a negar explicações. Aprenda a usar o silêncio como escudo, como arma, como sinal de que você não pertence mais à dinâmica onde te usavam. A liberdade verdadeira começa quando você para de avisar e passa a agir. Quando você para de se justificar e passa a se preservar. Quando você deixa de querer ser compreendido e passa a ser inalcançável. Você não precisa ser cruel, só precisa ser imprevisível. Você não precisa ser distante, só precisa ser seletivo. Você não precisa ser um monstro no sentido comum da palavra, mas precisa ser alguém que, se quiser, pode virar o jogo inteiro, sem pedir permissão. Eles pediram por isso. Eles te empurraram até o limite, te testaram, te feriram, te moldaram. Agora vão ter que lidar com o que criaram. Uma presença que não se curva, não se explica, não se cala, mas que também não se deixa mais capturar. E acredite, eles não têm medo de monstros, eles têm medo de monstros livres. Em um mundo onde todos gritam, quem domina o silêncio com intenção é confundido com fraqueza. Em uma sociedade onde a imagem fala mais alto do que o conteúdo, quem recua estrategicamente é rotulado como covarde. Mas há um segredo que Maquiavel conhecia melhor do que ninguém. O poder mais eficaz é o que não é percebido até ser tarde demais. Maquiavel compreendia que a força bruta chama a atenção, mas o verdadeiro poder se esconde. Ele se disfarça de calma, de doçura, de neutralidade, de ausência, mas está ali o tempo inteiro, calculando, observando, esperando. E quando se move, não é impulsivo, é definitivo. Essa é a arte que poucos compreendem. Parecer inofensivo para jamais ser alvo. Ser cordial para jamais levantar defesas. Ser paciente para jamais desperdiçar força. Mas jamais, jamais ser fraco. Porque a fraqueza, diferente da aparência de fragilidade, é uma postura interior. É quando você se recusa a agir, mesmo quando necessário. É quando você evita o conflito não por sabedoria, mas por medo. É quando você diz sim, por medo de perder, e não por escolha. É quando você esconde sua raiva, sua dor, sua força, não porque as domina, mas porque teme o que elas podem provocar. E o mundo reconhece a fraqueza. Ele fareja, explora e depois devora. Maquiavel diria que a virtude política e emocional está em agir como se não fosse capaz de destruir, mesmo sendo. É deixar que os outros subestimem você.
é observar enquanto riem, zombam, desacreditam. E no momento certo, revelar aquilo que nunca esperavam. Que por trás da paciência havia estratégia. Por trás do sorriso havia disciplina. E por trás da calma havia um monstro. Pronto, treinado, silencioso. Mas atenção, esse monstro não é descontrolado. Ele não vive à solta. Ele é domado por você e por isso respeitado. Porque não há nada mais perigoso do que alguém que pode destruir tudo e escolhe não fazer isso. Esse tipo de poder não precisa se exibir. Não precisa de palco. Não precisa de vingança. Basta existir na sombra como um lembrete silencioso de que você é gentil por decisão e não por limitação. É por isso que os mais sábios, e Maquiavel estava entre eles, sabiam que se você deseja segurança, você precisa ser capaz de ser um monstro, mas um monstro que vive sob comando, que não age por impulso, que não responde a provocações baratas, que não se desgasta tentando provar nada. Porque ele sabe, poucos entendem o valor da contenção, e quase ninguém está preparado para a fúria de alguém que se segurou por tempo demais. Você já percebeu? As pessoas se sentem seguras perto de quem não reage. Mas elas se sentem inseguras quando não sabem até onde você pode ir. E essa insegurança, essa dúvida, é a melhor armadura que você pode usar. Não se trata de criar medo, se trata de cultivar respeito. E o respeito verdadeiro não nasce da exposição da força. Ele nasce do controle, nasce do domínio, nasce da consciência clara de que você é capaz de tudo, mas já não está mais disposto a se desgastar por qualquer coisa. Você aprendeu a observar em silêncio, a agir quando convém, a recuar com inteligência, a cortar com precisão. E isso assusta, porque o mundo entende bem como lidar com reações impulsivas. Mas o que ele não sabe lidar é com o imprevisível, com aquele que não responde, com aquele que não implora, com aquele que pode destruir e não destrói. Esse é o monstro que Maquiavel respeitaria. Não o descontrolado, não o explosivo, mas o paciente, o que se cala até que falar seja fatal, o que recua até que avançar seja certeiro, o que finge ignorar até que decidir olhar signifique o fim do jogo. A verdadeira força, portanto, não está em ser temido o tempo todo. Está em ser subestimado, até ser tarde demais. E agora você sabe. Sabe que não se trata de ser cruel, não se trata de destruir tudo por onde passa, mas de ter dentro de si o potencial e o controle, de entender que manter a calma não é passividade, que escolher a paz não é ausência de força, que dominar a si mesmo é mais letal do que dominar qualquer inimigo. Maquiavel jamais aconselharia a covardia. Ele não admirava a bondade ingênua. Ele sabia que o mundo não é gentil com os fracos e que às vezes, para sobreviver, você precisa estar disposto a ser temido. Você precisa estar pronto para o conflito, mesmo que deseje a paz. Precisa ser capaz de se transformar num monstro, mesmo que nunca precise usar isso. Porque o respeito, a segurança, a autonomia, essas coisas não são dadas. Elas são conquistadas. Elas são protegidas com silêncio, com disciplina, com o tipo de presença que incomoda, mesmo quando está em paz. E quando você chega nesse ponto, onde ninguém mais consegue te ler, te manipular, te medir, você não precisa levantar a voz, você não precisa se justificar, você apenas existe, e sua existência fala por você. Agora me diz, você está disposto a carregar esse peso? Está pronto para parar de buscar aceitação e finalmente assumir o seu poder? Está preparado para deixar de ser domesticado e se tornar indomável? Se essa mensagem falou com você, se te confrontou, te despertou ou te lembrou de quem você já foi, então faz uma coisa:
Deixa o like, isso ajuda esse vídeo a alcançar quem ainda está preso à fraqueza disfarçada de bondade. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não entrega conforto, a gente entrega consciência. E comenta aqui embaixo: eu sou o que eles temiam. Para eu saber que você entendeu. Para eu saber que você chegou até o fim. E se chegou mesmo, então não para por aqui. Tem outros vídeos esperando por você. Mais lições de Maquiavel, mais espelhos, mais verdades que ninguém teve coragem de te contar. Escolhe o próximo e continua subindo a montanha. Nos vemos no topo.